Tá, então eu comecei a gravação aqui e vamos... Ah, deixa eu compartilhar a tela pra vocês, né? LOL. É bom, é bom. Explica aí o que tu tá fazendo, Hoff, pra quem tá vendo no YouTube. Tá, fala galerinha do YouTube. Vai começar agora o Upsolving do Contest dos bichos. Eu acho que a gente vai começar então do problema mais fácil pro problema mais difícil. Se vocês quiserem, o pessoal que tá aí, se quiserem me parar no meio pra perguntar alguma coisa, pra falar alguma coisa, discutir alguma coisa, podem parar. A gente... Posso fazer umas perguntas no meio também pra ver o que vocês acham dos problemas. Alguns deles eu tenho algumas perguntas pra fazer sobre. Mas tá, então. Então, passar um pouquinho rápido pelos problemas mais fáceis, né? O problema que o pessoal que mais fizeram ficou empatado aqui na E, que era o FOF. Que, se não me engano, no caso era só implementar uma... Era só chamar a função recursivamente aqui 3, 4 vezes, eu acho. Vários jeitos de fazer isso. Eu acho que eu faria uma coisa tipo... Eu implementaria literalmente a função, né? Tipo, int de f de x retorna x vezes x mais 2 vezes x mais 3. E daí é literalmente só int t sem t isso é o tal que ele pediu ali, né? Que é f de f de f de t mais t mais f de f de t. Daí se eu fiz isso certo, vamos testar aqui. Vai, botei na A, né? Tudo bem. A gente resolve depois ali os nomes das coisas. Então 0 tem que dar isso, que tá certo. 3 tem que dar isso, que tá certo. E 10 tem que dar isso, que parece certo. Deixa eu só conferir se precisa de long long. É garantido que a resposta é um inteiro menor ou igual a 2. Tá, então não precisa de long long, beleza. Então é isso que eu faria. Alguém acha que tem um jeito diferente de fazer isso? Ou mais interessante de fazer isso? Certo. E se eu tomar um WA agora, a gente corta o vídeo e começa de novo, tá? Tudo é possível. Com certeza. Mas essa aí foi o que a galera mais fez, acho que tá familiarizado com função, provavelmente, né? Sim, essa daqui era mais pro pessoal... A gente tinha 3 questões, né, que a gente separou pra serem meio que feitas por todo mundo, assim, foi meio que aconteceu, que era a I, a A e a K. Deixa só eu colocar isso aqui no lugar certo agora. Essa é a I. Agora vamos fazer a A, então, aqui no mesmo arquivo. A A também era bem simples, né? Tinha que ler um pouquinho do textinho aqui, mas ele falava que o Matheus era meio burro e não sabia escrever as coisas, né? Daí tinha que trocar as letras. Então ele dava uma string e 2 índices, tinha que retornar a string com os 2 índices trocados, né? Que... beleza. Algo bem simples, eu faria alguma coisa com uma string, sem a string, int x, int y, sem x, y. Caralho, isso lá é muito desgraçado, mano. E daí swap... Mas é endereçado por 1, né? Deixa eu ver. 8. É por 1, né? Então é swap de s de x menos 1, s de y menos 1. Base out.
Beleza. Acho que nem precisa meter, Rof. Vamos. Tá. Deixa aí só pra ter submetido. Daí. A K também, né? Aí a K era fazer uns if else statement, né? Tu tinha um X. Daí se pessoa que chegará no evento um XX menor que 1,25. Deixa eu ver se tem algum que tá marcado no ponto 214, 8 brindes. Tá, então é igual. Beleza. Cout 4. Daí se é menor do que 211 é 6. E se é menor do que 214 é 8 e não tem esse terceiro aqui, né? O 14 é 8, 1 é 4, 126 é 6. Legal, tá. Então agora acabaram as questões que a gente considerava que eram as mais fáceis, assim. Aí a próxima que mais gente fez foi a do Mario Kart competitivo. Eu lembro que o código dessa é... Eu vou roubar umas coisas do código que eu já tenho pronto, porque eu sei que eu não quero escrever umas coisas que tem nele. Mas a ideia do... O problema é o seguinte, né? O brother Rafael jogava muito Mario Kart e ele tinha... E aí em cada pista do Mario Kart, cada corrida do Mario Kart, os jogadores recebiam uma pontuação por chegar em cada colocação. Aí o primeiro colocado ganhava 15, o segundo ganhava 12, o terceiro ganhava 10... E a partir do terceiro ganhava 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Até que o 12º lugar recebe um ponto. Beleza. Aí, o Rafael sabe que ele consegue chegar no lugar que ele quiser. Que ele é tão bom que ele consegue escolher a posição que ele quer chegar. Daí, dada uma pontuação total N, que o Rafael quer atingir, qual o menor número de possível de corridas que o Rafael tem que jogar pra ganhar, pra ficar com N pontos no final, pra ficar com N pontos somados no final, né? Aí eu tava falando isso com o pessoal aqui, e algumas pessoas, eu também, quando li esse problema pela primeira vez, tu pode pensar numa solução de DP, assim, mas eu acho que a principal observação é que se tu for greedy, se tu for guloso, tu sempre pegar o maior número de pontos enquanto tu não tiver pontos bastante, o que pode acontecer, né? Tu sempre vai acabar num momento em que tu vai ter... Ou tu vai chegar na tua pontuação exata, porque ela é um múltiplo de 15, tu pegou 15, 15, 15, 15. Posso desenhar isso aqui rapidinho? Ou... Eita caralho, o que é isso aqui? Enfim. Tu quer chegar em, sei lá, 50. E aí, se tu for guloso, né? Tu vai dizer, vou pegar a maior pontuação sempre, enquanto eu puder. Daí 15 dá 35, né? Então aqui em cima é quanto eu peguei nessa corrida e quanto falta ainda pra pegar. Daí pego 15 de novo, daí fica 10, né? 10? 20. 20. Matemática tá em dia, 20, é 20. 20. Fica 20. Aí pego 15 de novo, fica 5. E daí eu não posso mais pegar 15, né? Beleza. Já falamos sobre esse caso aqui, mas digamos que fosse um múltiplo de 35, né? Se fosse 55, por exemplo. Não, desculpa, se fosse 45, por exemplo. Daí eu, sei lá, pego 15, fica 30. Pego 15 de novo, fica 15. Posso pegar 15 de novo, cheguei no 45 aqui, né? Se é isso, eu vou sempre pegar o maior possível.
Se não é isso, a questão é que sempre vai sobrar um número que é de 1 a 15. De 1 a 14, né? Vai sobrar um número de 1 a 14 pra pegar. E eu sempre posso formar um número de 1 a 14. Porque eu tenho todas as outras... Eu tenho outras posições, todas que geram esse número. Eu não tenho 13 e 14. Mas eu posso pegar 12, que vai dar... Que vai fazer uma sobra entre 1 e 11. Entre 0 e 11. E eu sempre daí posso pegar um número que vai solucionar essa sobra. Então... não tem 11 também, né? Mas é a mesma coisa com 10. E assim por diante. Então a questão é que tu pode fazer um algoritmo grid, porque tu sempre tem uma garantia de que não importa como tu escolheu pegar, no final tu consegue resolver as tuas pegadas num número ótimo de escolhas. O que faria esse problema... Fala, Bervik. O que é um algoritmo greedy? Bala, Bervik. Pro pessoal que tá olhando e talvez não sabe o que é um algoritmo greedy, ou guloso, não pense muito a respeito de porque a tradução do inglês pro português é diferente, tá? É um paradigma de solução de problemas, assim, em que o teu algoritmo ele não tá pensando ou não tá fazendo nenhuma consideração a respeito do futuro da ação que ele tomou agora. Então eu olho só pro estado atual do problema e pergunto qual que é a melhor opção para resolver o estado atual do problema. Então, nesse caso, quando eu tô olhando pra faltam 50 pontos, qual que é a melhor opção? Pegar a coisa que me dá o maior número de pontos, porque eu quero chegar em 50 logo, o mais rápido possível. Então, esse é o algoritmo greedy. O que faria esse problema, por exemplo, não ter uma solução greedy? Você pode me ajudar se eu estiver errado aqui, mas eu acho que se tu não tivesse todos os números... Por exemplo, se tu não tivesse o número 1 como uma possibilidade de pontos que tu pode receber por uma corrida, tu poderia chegar num caso em que falta um ponto no final lá. Pegando todos os maiores, tu chega no final e falta um ponto. E aí tu não tem como resolver esse problema. Aí tu ia ter que pensar numa solução ou de DP ou de alguma outra forma pra solucionar esse problema. Mas como tu tem a opção de pegar um ponto, não importa quanto sobra, tu sempre consegue solucionar. Como esse código é maiorzinho, em vez de codar ele ao vivo, eu vou mostrar pra vocês o código aqui rapidinho. É uma curiosidade. Quando um conjunto de moedas ele te permite fazer um algoritmo greedy, ele é chamado de um conjunto canônico. E daí tem uma propriedade matemática que é tipo, as moedas têm que formar um matroide, que é uma estrutura de matemática discreta que eu não sei o que é, tá? Mas é só uma curiosidade pra quem quiser olhar depois. Tu quer explicar um pouquinho por que tu usou a palavra moedas em vez de falar do problema? Sério? Tá. É porque eu não percebi que eu fiz isso. Mas é porque esse problema ele pode ser mapeado ao problema da moeda, que é um problema bem conhecido de DP, programação dinâmica, em que tu precisa justamente minimizar o número de moedas que tu quer utilizar pra chegar numa determinada soma, num troco, na verdade. É isso, basicamente. O que o Berg falou tem um problema bem famoso de programação dinâmica, né? Em que o statement é o seguinte: eu te dou... tu tem as seguintes moedas que tu pode escolher. Moeda de 2, moeda de 3, moeda de 5. Aí eu te dou um valor X e tu tem que formar esse valor X usando a menor quantidade de moedas possível. Que é essencialmente o que é esse problema aqui, né? Porque eu tô te dando uma pontuação e aí eu quero que tu, em menor número de corridas possível, podendo escolher um valor arbitrário para qualquer corrida, tu chegue nessa pontuação. Mas como o Bervik falou, a versão desse problema aqui que a gente passou no contest, ela pode ser resolvida de forma gulosa, de forma sem pensar a respeito das tuas escolhas pro futuro, só pensando a respeito do estado atual. Pegando a maior moeda que tu pode sempre, no caso. Por causa dessa propriedade. Tu pode procurar depois se quiser entender melhor o que isso significa. Claramente, a gente não tem muito tempo pra entrar nisso agora. E eu também não saberia entrar nisso agora, na verdade. Mas o código desse problema é basicamente isso aqui, né? Deixa eu mostrar rapidinho. Esse é o problema. Então, no caso eu tenho um array só pra salvar a quantidade de pontos que tu pode ganhar por cada colocação na corrida. E daí tu lê quantos pontos precisa fazer. E daí, enquanto a quantidade de pontos que tu precisa fazer for maior que 0, tu coloca o maior... Enquanto ela for maior que 0, tu tenta colocar uma nova moeda, né? Tu tenta pegar uma nova moeda.
A moeda que tu vai pegar depende. Ou tu consegue pegar da moeda maior, da moeda 15, ou tu tem que descer uma casa nas moedas. Tu tem que pegar a moeda da casa 12. E assim tu vai indo. Se não consegue pegar uma casa da moeda 12, tenta pegar uma casa da moeda 10. Tenta pegar uma casa da moeda 9. Até uma hora que tu consegue, e daí tu tira isso do quanto falta pra pegar e puxa isso na resposta. No caso, a resposta tem que dar quais moedas tu pegou nesse problema? Ah, tem que dar quais moedas tu pegou. Tem que dar quais escolhas tu fez ao longo das escolhas de corridas, né? Por isso que eu tô salvando aqui, em vez de só somando num contador. Legal, beleza. Não vou mandar mais, acho que não tem muito porquê. Tá. Próximo problema que mais pessoas fizeram foi esse aqui, né? Off 2 inteiros. Beleza. Tá. Esse problema é legal pra mostrar uma coisa interessante. D. Tá, o que tinha que fazer nesse problema? Ele ia te dar vários valores, vários preços que que era que o doce tava custando no dia? Não, vários quantidades saldos de dinheiro que ele ia colocar na conta dele. Que ele ia colocar na conta dele, beleza, tá. Então, vários saldos que ele ia botar na conta dele? Isso, sim. O primeiro valor é o saldo inicial dele, tá? Aham. Daí cada um dos valores seguintes é o quanto ele tá depositando no saldo que ele já tem. Então o saldo ele vai acumulando. Entendi. Tá, entendi. Beleza. E aí, tu tinha que contar quantas vezes o saldo ficava inteiro, né? Ficava sem valor fracionário, né? Contrário, quantas vezes ele ficava com valor fracionário? Isso. Tá, então beleza. Aí, o problema dessa questão aqui é que se tu tá usando C++ ou C, tu te fudeu, né? Porque tu tem que agora ler essa string aqui como um número, né? E tu vai ter que fazer um monte de linhas pra resolver isso. Tu tá fazendo em Python, tu riu dessa questão. Mas eu, comumente, sou conhecido como um hater de Python. E eu vou ensinar agora pra vocês uns tricks surreais pra usar em C e C++ pra resolver esse tipo de questão aqui que tu precisa ler umas strings estranhas, tá? Pra quem tá usando C++ deve saber disso, mas isso funciona pra quem tá usando C e C++, porque eu vou usar o scanf, tá? E como C é um superset como C++ é um superset de C, tu pode codar qualquer coisa que tu codaria em C e em C++ e compilar com o compilador de C++ vai funcionar igual. E eu, inclusive, sou um forte admirador do scanf e printf justamente pelo que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, primeiro a gente lê aqui a quantidade de inputs que a gente vai receber. E daí vamos fazer um for aqui. Daí a gente tem que ter um... Eu acho que não precisa ser long, né? Até 1000? Não precisa. Não. Tá, então a gente tem aqui a acumulação do salário dele. Do salário não, da conta bancária dele. E a nossa resposta que é quantas vezes a conta bancária dele ficou quebrada. Ficou com um número depois da vírgula. O primeiro dia conta? Não. Não? Tá. Então, vou fazer isso aqui. E vamos ler o primeiro dia separado aqui. Aí já vou mostrar pra vocês o seguinte. Como é que a gente vai ler cada um desses números? Bom, primeiro vamos pensar o que eu vou fazer rapidinho aqui, que é o seguinte. Eu só quero saber quais os dias em que tem um número depois da vírgula sobrando, né? Que significa que o quê, né? Eu quero ler esses números aqui depois da vírgula e quando não tiver, é quando eles somaram um múltiplo de 100, né? Porque quando eles ficaram um múltiplo de 100, passou pros reais ali, né? Saiu dos centavos, passou pros reais e ficou 00 depois nos centavos. Então o que eu vou fazer, na verdade, é ignorar completamente tudo que vem antes da vírgula, só ler como número o que vem depois da vírgula e salvar e ir acumulando ali e vendo quando é múltiplo de 100. Então vamos ler o primeiro dia, que na verdade é o estado inicial da conta, né? E olha como é que eu vou ler. Tá. Eu não vou ler como... Eu vou fazer algumas leituras, olha só. Primeiro eu vou ler um caractere do buffer de caracteres. O scanf, assim como o cin, lê do buffer de caracteres, né? Então, no primeiro momento ali, quando tu enviou esse input aqui, no buffer de caracteres tem exatamente isso. E daí eu posso dizer pro scanf,
lê um caractere do buffer de caracteres e ignora ele. Então, porcentagem pra dizer que eu quero ler alguma coisa, asterisco pra ignorar o que eu vou ler e ler um caractere. Vou botar um espaço na frente também pra ele ignorar espaços em branco. Isso é importante porque todo input tem um /n ali. Tem um quebra-linha, né, depois de cada input. Então, lê um caractere e ignora ele. Daí lê um inteiro, que é esse número que vai vir depois desse sinal de... Como é que é o nome desse sinal? Desse cifrão aqui. Lê um inteiro e ignora ele. Não coloca ele em lugar nenhum. Daí, lê outro caractere, que é aquele ponto, e ignora ele. E daí sim, lê o inteiro que eu me importo com e coloca ele em ACC. Isso daqui vai ler o nosso primeiro input ali e colocar em ACC, que é pra como a gente quer começar mesmo. E daí depois disso eu vou ter um X aqui dentro pra fazer essa mesma leitura. E botar dentro do X. E daí fazer ACC mais igual a X. E daí, claro, se a acumulação da minha conta nesse momento aqui, depois de fazer isso aqui, mod 100 for igual a 0, soma 1 na... É quando não é ou quando é? É quando é, né? Quando é quebrado. Então é quando não for igual a 0, soma 1 na minha resposta. E daí no final, printa a minha resposta. Vamos ver se funciona isso. Diga, velho. Pra mim, quem sabe isso aí tem impacto com alguém. Isso aqui é o underground do... É o tipo de coisa que, assim, a chance de tu usar isso aqui, se tu, sei lá, trabalha com C, coda em C, eu acho que é pequena ainda, na verdade. Isso aqui é um negócio que... É, incrível. Então, make F... O enunciado pede pra ler N mais 1 inteiros, então o for tem que de int igual a 0 mesmo. Ah, é verdade? Boa. Thank you so much. Fiz esse scanf de um jeito um pouco diferente. Acho que eu posso mandar aqui. Pode mandar, eu abro aqui daí e vejo. Ou tu me fala o teu nick, eu pego ali a tua submissão e mostro aqui. O nick é Urbano 2, daí pode mostrar aí. Já mostro. Deixa eu compilar aqui a D. ./d. Me dá esse input aqui. Nossa, por que ele veio com os barras? Que isso, cara? Me respeita. Nossa, isso tava acontecendo pra vocês na hora do contest? Isso foi culpa minha. Perdão a todos, mano. Acho que foi culpa minha na hora de elaborar a questão. 2, beleza. E 1, beleza. Deixa eu ver o que o Urbano mandou. Isso é a D. Opa, sai, pô. Como é que tu fez isso? Deixa eu ver. Tu leu um caractere. Eu não sabia que tu podia ignorar, não conheço como a gente ignorar, daí eu tive que atribuir pra uma variável auxiliar. Sim, mas aí o que tu fez foi... Tu pode, além de ler tu pode ou ler um caractere, ou tu pode dizer o caractere que tu quer que saia do buffer, né? Que seja tirado do buffer, né? Que é isso aqui. Ou, no caso, como tu tá esperando que a formatação seja, né? Tu tá dizendo que tu quer... Esse caractere aqui não significa nada, né, no input. Tu tá botando ele só porque tu tem que tirar o /n da frente, né? O enter da frente. Sei. E poderia ser só isso aqui, no caso. Poderia ser só um espaço em branco na frente de tudo. Se eu não tô enganado, tá? Porque esse espaço em branco aqui ignora todos os espaços em branco que estão no buffer antes do que tu quer ler. Aí aqui. Esse aux aqui daí... Mano, que saco. Esse aux aqui, ele tá só guardando o enter, né? O quebra-linha. Sim, sei. Mas isso aqui também, ó. Perfeito. Funciona perfeitamente assim. E daí tu botou se não é igual a 0, botou tá igual a i mais 1, né? Porque tu não pode ler o coisa. E é exatamente a mesma coisa, né? Mesma coisa. Perfeito. Tá, uma coisa que eu vou recomendar aqui, que é bem importante, na verdade. Quem usa CIN, quem coda em C++, faz CP e usa CIN, meio que tem que usar essas duas linhas de código aqui no início do programa, tá? Pra esse problema, claro que não faz diferença. Não sei se tu já viu isso, João. Não.
Porque assim, ó, normalmente, olha só, a implementação do CIN e do scanf, as duas existem em C, né? Em C, desculpa, em C++. Scanf só existe em scanf C, né? Mas as duas existem em C++. E elas usam buffers diferentes, tá? Buffers internos diferentes pra pegar do standard input. Por causa disso, o CIN, pra não cagar, pra não tirar algo do buffer que o scanf ainda não leu, ele é sincado com o scanf, tá? Tem toda uma lógica por trás do CIN que sincroniza ele com o scanf. E isso faz ele ser mais lento que o scanf. Mais lento ao ponto de que se tu tá resolvendo um problema de strings e tu tem que ler várias strings, tipo, tem que ler 2 nas 5 strings, 2 nas 6 strings de tamanho grande, tu não passa por tempo se tu não disser pro teu CIN ser desincado com o scanf. E é isso que essas duas linhas aqui fazem, tá? E aí tem outro problema, que é que se tu dessinca ele com o scanf, eu falei, ele é sincado pra não cagar o buffer por scanf. Então se tu dessinca ele, tu não pode usar o scanf e CIN no mesmo código. Eles dão clash um com o outro e não funcionam. A ordem não vai necessariamente ser a ordem que tu colocou, né? Tipo... Isso. Não necessariamente vai ler com o scanf antes do CIN ou o CIN depois do scanf e tal. Fica a mercê de como as function calls estão sendo feitas. Por via de regra, melhor não usar CIN e scanf no mesmo código. Tipo, aqui no caso, tu até fez printf, é só usar scanf pra ler o N, né? Mas isso é só uma coisa que aqui não importou porque tu não tá desincando o CIN, né? Mas normalmente, tu vai ver se tu entrar no Codeforce, se tu entrar no Atcoder, sei lá, e começar a olhar o código de todo mundo que usa CIN, porque é muito mais prático em C++, tem essas duas linhas de código aqui na sua main. Tem que rodar na main daí. Tá. Ok, valeu. Beleza. Tá, então essa questão aqui foi também... Na hora que tu sabia isso, eu não tinha a menor ideia de como é que fazia isso. Do CIN e scanf? Não, do scanf. Mas... Ah, pode crer. O João, no caso. O João fez em C? Foi C, né? O João, C++. Meteu um CINzão ali, acabei de discutir o CIN dele no... Ah, tá. Pô, por isso que tu falou, então. Eu fiquei, tá, beleza. Tinha entendido. Tá. Agora é o da divisibilidade, né, o G. Esse a gente falou lá, eu paguei meu mico lá no dia. Que no caso, o problema aqui é te dar dois números, A e B, e daí a cada move tu pode aumentar 1 no A, mais igual a 1. Quantos moves tu precisa, qual o menor número de moves pra fazer A chegar no B? A conclusão que tu pode chegar é que... Bom, a resposta para início de conversa, antes que eu fale merda, é B menos A mod B, né? Se não me engano é isso, né? Yes. Daí... Como que tu chega nessa resposta, Bev? Tu quer ter um taco, é isso? Eu coloquei um desenho ali. Ah, isso aqui? Meio que graficamente como é que tu pode chegar nessa resposta, né? Uhum. Tá, tô assumindo que X... mas não importa. Mas X ele vai estar... Se X não é um múltiplo de... Ele não é divisível por Y. Uhum. Ele vai estar entre alguns múltiplos de Y. Pode ser tipo Y e 2Y. Uhum. Aquele primeiro segmento ali, a gente pode dizer que ele é o X mod Y, né? No caso eu tô usando XY, mas aí seria o Y é B e o X é A, né? Uhum. Então essa parte aí seria o A mod B. Uhum. E o segmento inteiro, ele é B, né? Sim, aqui, porque, né? Todo esse segmento aí ele é B. Uhum. Então é fácil a gente ver que o que falta do A até o próximo múltiplo de B é justamente B menos A mod B. Sim, perfeito. Que é essa parte aí. E se o X é menor do que B? É que sim, se o X é menor do que B... É a mesma coisa só que... a diferença, né? Mas é a mesma coisa. A questão é que se tu somar Y ou... Não importa qual é o múltiplo que ele tá entre, sabe? Porque o mod vai ficar igual. Sim. Perfeito. Essa é uma forma mais visual, assim, de enxergar. Eu acho que o que eu faria lá na hora, se eu não soubesse, eu tentaria, tipo...
desenhar eles assim. Gostei dessa explicação. Qual que é essa questão? Não sei se faz sentido. Acho que todo mundo aqui resolveu essa, talvez? Ou alguém? Se tiver alguma outra maneira de pensar, mas eu acho que seria isso. Só é interessante falar. Muita gente lá na hora teve, tipo assim, tinha a solução correta no sentido que eles chegavam na resposta. Mas pra muita gente era novo o conceito de TLE e complexidade, né? E o que matava essa questão é que, além da gente ter A e Bs muito grandes, a gente tinha muitos casos de teste, né? Tinha tipo 10/4 casos de teste, e tu poderia ter A e B até 10/9, talvez. Ah, sim, O que matava era esses casos de teste, na verdade. Tipo, se tu tivesse só até 10/9 seria ok, mas o fato de tu ter 10/4 é o que dá o problema, eu acho. Tu ainda poderia ter um A, tipo, 0, assim, 1 e ter um primo... no caso não ia ser o 10... Não ia ser o 10/9 mais 7, né, mas... Um primo perto, qualquer coisa maior que 10/8 não passaria, eu acho. Aliás, maior que 2 vezes 10/8 já é bem perto de não passar. Tá certo. Mesmo assim, verdade. Mas, como a gente comentou lá, não daria, né? Não acho que não vale a pena comentar aqui de novo, mas... a gente comentou lá, por cima, assim, vou falar rapidinho. É o conceito de TLE, de time limit. O teu código, todo algoritmo que tu faz tem uma complexidade, que é uma coisa que vocês vão estudar em computação, pra quem tá no início do curso ainda vai ser estudado ainda. Mas vocês podem procurar por sozinhos. Tem vários vídeos na internet sobre complexidade para programação competitiva que te ensinam o bare minimum, assim, pra te entender. Por via de regra, se o teu código tem um for loop que executa mais que 10/8 vezes, ele não passa por tempo. Ele demora muito tempo pra rodar. Por via de regra. Se ele tem um for loop que executa mais de 2 vezes 10/8 vezes, ele não vai passar por tempo. Ou melhor, ele não vai passar em 1 segundo. Beleza. Eu não codei a resposta, mas a resposta é idiota, né? Depois de escrever aquilo, Uma coisa que eu não sei se é necessário. Diga. Mas quando A já é um múltiplo de B e a gente faz B menos o %, a resposta desse cálculo seria só B. Mas nesse caso a resposta esperada teria que ser 0, né? Eu acredito que tu possa tirar o mod B disso aqui de novo, não? Foi o que eu fiz. Só que eu não testei pra ver se passava sem isso. Tô pensando, se for... ou tu faz um if, né? Se tu faz um if no início do código que se A mod B igual a 0, tu printa 0, né? Eu fiz um if. Isso garante. Provavelmente não pode passar sem isso, mas tu pode fazer isso, né? Tu pode botar um mod B depois dessa resposta aqui. Ou tu pode fazer um if no início do código pra resolver isso. Quem que falou que fez assim? Que fez esse de cima aqui? O Yuri. O Yuri? Pode crer. Não, tá certo. Então... Vou escrever do jeito que tu fez aqui. B menos A mod B. Mod B. Isso aqui seria a resposta, né? Imagina que teu código tem ficado exatamente igual a isso aqui, Yuri. Não, porque eu uso printf que cai. Tá certo. Inclusive, tu tá mais que certo. Tá. Mas é só pra STL. Qual que a gente fez agora? A gente fez esse, aí falta... Eu já falei desse. Monstro, Sociedade Anônima lá, J. Esse aqui, tá. Esse aqui eu nem lembro qual que é o enunciado, então... Esquece, lembre qual é o enunciado. Tá. Esse aí era chatinho. Esse aqui é o de palíndromo, né? Tá. No caso, ele ia te dar uma string, né? E ele ia te perguntar... Se tu mudar exatamente um caractere, tu pode transformar essa string num palíndromo. Ok. Então, só relembrando que um palíndromo é uma string... Acho que ele explica isso, né? Mas um palíndromo é uma string que... é um espelho dela mesma. Então, pra todo índice... Deixa eu descrever do jeito bem óbvio da implementação aqui. Que pra todo índice i dessa string aqui, pra todo s de i, vai ser igual a s de tamanho n menos i mais 1. Mais 1? Mais 1 se tu estiver colocando por 0, né?
daí 0, 1, 2, 3, 4. Então, o índice 0 é igual ao índice 5 menos 0, que é igual a 5 menos 1, que é o índice 4. Então, esses caras aqui são iguais. E assim para todos os caracteres. Inclusive o 2, que é com ele mesmo, né? Só colocou mais um ali. Mas é com mais um, né? Menos um. Menos um. Cool, verdade. Não tem borracha. Menos um, isso. Tá. Beleza. Então, esse problema aqui, como ele te dava uma string só, né? Não tinha caso de teste e tal, e a string era de tamanho 15, tu podia só passar por toda a string e perguntar se ela tinha quantas letras nela, quantos índices dela não eram iguais ao complementar dele do outro lado da string, né? Só tinha que tomar cuidado que a questão tá dizendo que se é possível mudar exatamente um caractere de cada palavra, da palavra, e transformá-la num palíndromo. Então, se ela já é um palíndromo e ela não tem um número par de letras, e já explico por que número de par, ela não serve também, porque eu vou ter que mudar um caractere, e se eu mudar só um caractere numa string que é um palíndromo, ela deixa de ser um palíndromo. A menos, como eu disse antes, que ela seja uma string ímpar, palíndroma, e daí eu posso mudar o caractere do meio, e aí ela continua palíndroma, porque o caractere do meio é sempre igual ao caractere do meio. Esse também é tranquilinho. Belvik que escutou minha explicação aí, confirma ela pra mim aí, se eu não entendi a questão errada. Não, eu sei. Então, string S, sem S, for int a igual a 0, a menor que... Aqui, a menor que n menos 2, i++. Eu sempre tenho que pensar nisso, mas se a string é 5 dividido por 2 vai dar 2, ele vai 0, 1, 2, então eu quero ir até o menos 1 disso aqui? Não. Menos 2 mesmo. Beleza. Daí eu vou contar quantas diferentes tem. Opa. Se S de I não é igual a S de, como eu falei antes, N, mas eu vou dizer... eu botei N aqui também, né? Vamos fazer um N então. Vamos fazer assim, ó. Int N igual a S.size. Então, N menos I menos 1. Se não é igual, diff mais. Então, achei uma diferença a mais nessa string. Tô indo só até o N menos 2 porque eu tô comparando os pares, né? Do início e do fim da string. Então, eu não preciso comparar de novo eles. Não preciso contar de novo essas diferenças. Inclusive, eu ia ter que resolver o meu problema um pouquinho diferente se eu contasse 2 vezes, né? Eu ia ter que dividir por 2 as diferenças no final. Tá. Daí, isso aqui... Se diff maior que 1... Aliás, se diff maior que 1 e diff menor do que... Ou diff menor do que... Se diff não é igual a 1, tá errado. Mas ela não pode ser ímpar daí, né? Não, tá certo. Se diff menor que 1, daí... Se diff é igual a 0, tô colocando bem pouco pensamento nesses ifs aqui, eles provavelmente poderiam ser diferentes pra serem menos, né? Mas aí se diff é igual a 0, eu tenho que saber se... Tem que ser par, né? Se par, né? Se n mod 2 igual a 0. Aí é errado, né? Porque se ela é par... Se diff é igual a 0 e ela é par, é errado. E se diff não é igual a 1, é errado, né? Isso. Isso aqui, esses dois casos aqui ela é errada. Mas assim, ó, só pra te ajudar, tá? Reduzir os teus ifs. Sim. Coloca se é igual a ímpar ali, ao invés de ser igual a par. Porque mas aí tu vai fazer o quê? Se é igual a ímpar? Daí tu fala que sim, daí tá de boas. Mas eu vou printar assim 2 vezes, né? Mas tudo bem. Não, Eu vou printar aqui. Tá, aí um else aí, né? Tipo, vai pintar novo. Não precisa. Eu botei um return aqui, né? Eu botei um. Tá. Erase out. Não. E aí aqui eu tô fazendo isso porque. Não, na real, não precisa disso aqui. Faz o else aqui. Meu Deus, paguei tudo errado. Deu.
que é isso, né? Então, cadê o mouse? Aqui. Se diff não é igual a 1, ou seja, se diff é igual a 1, yes. Só tem uma diferença, yes. Acabou, não tem nem questão. Se diff não é igual a 1, diff pode ser igual a 0. Se diff é igual a 0 e ela for ímpar, é yes. Se não, ela é par. Eu vou botar um else aqui pra ficar mais claro, realmente, se for meio trouxa. Beleza? Parece certo pra vocês aí? Olha, me parece certo. Uhum. Vamos testar aqui. Fiz essa questão, mas A, B, C, C, A, yes. A, B, B, C, C, A, no. E me dá uma que seja 0 errados, então... Bom, A, B, C, D, A vai dar yes, mas A, B, C, B, A, que deveria dar no, mas como é ímpar vai dar yes. Isso. O que tu quer dizer, Verbe? não, eu falei um palíndromo. Arara. É o único palíndromo que eu conheço. Incrível. Próximo contest vai ter a questão do Berg que só conhece um palíndromo. Aliás, palíndromo deveria ser um palíndromo. É verdade, é uma A palavra pra palíndromo teria que ser um palíndromo, na minha opinião, mas... incrível oportunidade perdida, de fato. Mas isso era uma questão, eu acho que muita gente teve problema, assim, gente que chamava lá na hora, porque... Achar, tem não... um hábito de dividir o problema em vários casos, né? E esse aí, os casos eram a paridade do tamanho das strings, que eu acho que... eu acho que a maioria do pessoal que se frustrou mais com esse problema chegou nessa conclusão aqui, né, de que se a diferença for diferente de 1 é não, e se for igual a 1 é sim, né? Mas não percebeu que se a string fosse ímpar, ele ainda poderia, né? Se fosse 0 e a string fosse ímpar, né? Legal. Aqui pra diminuir o número de diffs, você poderia ter feito se diff igual a 0, se diff igual a 1 e se diff diferente, né? E daí acho que ficava mais bonito escrito isso aqui, mas vocês entenderam, eu acho, perfeitamente. Tá bonito. Qual que é o próximo? Qual que a gente fez agora? A gente fez o Monstros, então o próximo é o... Streamer Matheus. Esse aqui começa a ser um pouquinho mais legal. Qual que é esse? É o problema F. Tá. Acho que o pessoal que tá aqui, todo mundo passou esse problema, né? Mas eu vou gastar um tempinho explicando ele. Principalmente o pessoal que assistiu depois a gravação, que inclusive eu tô gravando, né? Gente, que horror. Tá brincando? Não, eu tô gravando, mas eu gravo só um pedaço da tela, né? Pra ficar em 16:9 e não ficar ruim pra ver depois. Mas graças a Deus eu consegui, acho que, pegar todo o código que a gente tava escrevendo. Mas olha que acidental isso aqui. Tipo, deixa eu trazer o código mais pra cá. Tá bom. Não, dá pra ler, mas se a gente tivesse feito algo um pouquinho mais comprido, não ficaria pra fora. Tá, tudo bem. Então deixa eu ler esse problema e gastar um pouquinho mais de tempo pronunciado dele. Vou abrir também aqui um... Deixa eu fechar meu e-mail aqui que tá incomodando isso aqui. Deu, tá. Todos nós sabemos que o Matheus é apaixonado por programação competitiva. A gente sabe também, é claro, que o Matheus não é um ser humano perfeito e que recentemente ele é viciado no jogo Lovrand. O Matheus quer virar um streamer e pra isso ele precisa que divulguem a stream dele. Aí o objetivo do Matheus é que todas as N pessoas do Campus do Vale conheçam a stream dele. Algumas pessoas no Campus do Vale são amigas de outras pessoas do Campus do Vale. E pessoas amigas compartilham a informação que recebem entre si. Matheus sabe que ele pode convencer uma pessoa do Vale a começar a divulgar a sua stream por um preço. A pessoa aí requer CI reais para começar a espalhar a stream do Matheus pros amigos. Quando alguém ouve falar da stream do Matheus, ou seja, não é do Matheus, quando alguém ouve falar da stream do Matheus de seus amigos, de algum amigo, essa pessoa espalha pros amigos, que espalham pros amigos de graça. E assim por diante. Então a sua tarefa é descobrir qual que é a menor quantidade de reais que o Matheus tem que gastar para fazer com que todo mundo fique sabendo da sua stream. Tá. Então, pra quem já viu essa cadeira, que é do segundo semestre, eu acho, talvez o terceiro, Teoria dos Grafos, alguém lembra disso?
Segundo semestre, tá. Pra quem já viu a cadeira de teoria dos grafos no segundo semestre, ou pra quem já conhece, já faz problemas com isso há algum tempo, deve ter reconhecido que isso aqui é um problema de grafos. Vou explicar de uma forma bem fundamental, assim, mesmo que o pessoal que esteja aqui todo tenha passado nesse problema, né? Um grafo, então. O que é um grafo? É uma forma de modelar um problema, ou de estruturar um problema, que diz que cria esses dois objetos, né? Os nós, que eu vou representar como bolinhas aqui, e as arestas, que eu vou representar como ligações entre esses nós, que podem ser direcionadas ou não. Nesse caso, a gente vai falar de arestas não direcionadas. Então, esses nós aqui, para poder diferenciar eles, eu vou dar um número para cada um deles. Eu vou dizer que esse aqui é o nó 1, esse aqui é o nó 2, esse daqui é o nó 3 e esse daqui é o nó 4. Eu poderia dar um número para cada aresta também, para diferenciar elas, mas vocês podem perceber que cada aresta é unicamente descrita pelos nós que ela une, né? Então, essa aqui é a aresta 1, 3, a gente tem uma aresta 1, 3. Essa aqui é a aresta 2, 3, a gente tem uma aresta 2, 3. Essa aqui é a aresta 3, 4, a gente tem uma aresta 3, 4. Tá. Ah, tem uma aresta 2, 4 também. Daí, a gente pode resolver uma série de problemas modelando eles dessa forma, tá? Esse problema aqui é bem claro como a gente pode modelar ele dessa forma, e é o seguinte: cada pessoa do vale é um nó, e pessoas que são amigas são conectadas entre si, né? Então, deixa eu pegar algum exemplo do input. Ainda não expliquei como que a gente vai usar essa elaboração para resolver o problema, tá? Mas eu já explico isso. Deixa eu pegar o input aqui e ler o input, que mais de uma pessoa pra mim chegou lá na hora e disse que o input era meio confuso, porque esse problema tem bastante input. Então, as primeiras duas linhas têm dois inteiros, n e m. O número de pessoas do vale e a quantidade de pares de amigos. Isso aqui significa basicamente o quê? O número de nós que o nosso grafo vai ter e o número de arestas que o nosso grafo vai ter, porque é o número de ligações entre duas pessoas, já que uma ligação entre duas pessoas, como a gente disse agora, uma ligação, representa o fato deles serem amigos. Aí a segunda linha tinha esses n números, né? Esses valores para cada um dos nós que ia custar para semear a informação da string do Matheus naquele nó e a pessoa começar a espalhar para os amigos. E a partir daí, m linhas, então m descrições das nossas arestas iam se seguir. Então, m statements do tipo 1, 3, 2, 3, 3, 4, que dizem pra gente que tem uma aresta entre o nó 1, o nó 3, o nó 2, o nó 3, o nó 3, o nó 4, o nó 2, o nó 4. Então, sabendo disso, deixa eu escrever toda essa relação aqui que está descrita no input dessa questão aqui, no desenho aqui. Então, a gente tem 5 nós. Eu vou dar o nome de 1 a 5 para esses nós. Desenhar eles aqui já. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o nó 1, nó 2, nó 3, nó 4 e nó 5. Daí aqui tá os pesos para convencer cada um dos nós. Eu vou botar isso embaixo de cada um. Isso é 2, 5, 3, 4, 8. 2, 5, 3, 4, 8. E aí se seguem as relações entre esses nós. Então 1 e 4 tem uma aresta e 4 e 5 tem uma aresta. 1 e 4... 1 e 4? 1 e 4 ou 1, 4 e 5? Tá. 1 e 4 tem uma aresta e 4 e 5 tem uma aresta. Beleza. Deixa eu fazer um pouquinho melhor isso aqui. Tá. O que isso significa? Isso significa que se eu disser que eu quero pagar R$2 pro nó 1 começar a espalhar a string do Matheus, ele vai espalhar, o nó 1 vai ficar sabendo a string do Matheus, que vai espalhar de graça pro nó 4, que vai espalhar de graça pro nó 5. E o nó 2 e o nó 3 ainda não vão ter ficado sabendo da string do Matheus. Da mesma forma, se eu pagar R$4 pra espalhar pro nó 4, o nó 4 vai ficar sabendo, o nó 5 vai ficar sabendo por causa do nó 4, o nó 1 vai ficar sabendo por causa do nó 4 também. Tá. O que a gente chega à conclusão aqui nesse problema é que
existe uma relação nesse problema com os componentes do nosso grafo. O que é um componente de um grafo? É um set de nós que todo mundo se alcança. Ou que é junto, que é conectado. Da forma que esses 3 nós são conectados, esse nó é conectado, com ele mesmo, no caso, e o 3 é conectado com ele mesmo. Então esse grafo aqui descrito tem 3 componentes. A gente sabe, pelo nosso problema, que não tem o que fazer. De um componente para outro, a informação da string do Matheus não pula. Então, em cada componente, a gente vai ter que escolher algum nó para ser o cara que começa a espalhar a informação da string do Matheus ali. E aí fica evidente, para resolver o nosso problema, que desse componente, como não faz diferença qual nó a gente escolhe, além do preço que custa para escolher ele, a gente quer o menor. Então, o que a gente tem que fazer é escrever um algoritmo que passa por todos os componentes e descobre qual que é o menor custo de nó daquele componente. E aí soma isso na resposta. Então, eu vou escrever isso meio rápido, assim, falando meio por cima do código, porque a gente já tem um vídeo falando do algoritmo que eu vou usar, que é DFS, tá? Eu vou só comentar, tipo, algumas coisas que eu faço a respeito de implementação de grafos em C++, que eu sinto que são bem comuns e todo mundo pode ser vantajoso saber disso. Então, como a gente vai trabalhar... Deixa eu ler primeiro os inputs aqui que importam pra gente. Tem o N, tem o M. Daí vai ter um int C, que eu vou declarar aqui, que é o array com todos os pesos, que pode ter no máximo 10 na 5. Então, int a igual a 0, menor igual a 1. Eu vou fazer o onebased, porque os nossos nós todos vão ser onebased também. E menor que o a n, e mais, scanf, @d. O que eu quero? Eu quero C mais I. Escrevo isso aqui de dano, por favor, gente. Escrevo isso aqui assim. C, I. Beleza. Daí a gente tem todos os nossos pares de arestas. Então, int a igual a 0, a menor que m, a mais. E daí eu vou declarar o nosso grafo aqui. A forma que eu gosto de declarar um grafo em C++, eu acho que a maioria das pessoas usa, é declarar um array de vectors. Normalmente dou o nome de G para ele. Que significa o quê? Em G de I tem um vector com todos os nós que são adjacentes a I. Então aqui eu vou ter U e V, que é o nó U vai pro nó V. Daí eu vou ler eles, scanf. U, botei o U errado. U, V. E daí em G de U, nos vértices que são adjacentes a U, eu vou dar pushback em V. E como o meu grafo é bidirecional, as arestas não tem uma direção, também no vetor de adjacentes de V eu vou botar U. E beleza, daí eu li o meu grafo. Aí agora eu vou escrever rapidamente a DFS aqui, que é vou fazer uma função recursiva que retorna o menor custo de componente daquele grafo. E também vou declarar aqui mais um array que me diz quem foram os nós que eu já passei por. Então, int DFS, onde eu estou. Daí, vamos lá. Para todo int v em g de u, isso aqui deixa eu colocar uma resposta aqui, int r igual a inf. Isso aqui é um for loop degenerado de C++, que é para alguns containers, tipo vectors, ele consegue fazer essa iteração aqui. Tu dá só para ele um tipo e ele faz a iteração para ti do container todo. Então, isso aqui é passando pelo vector inteiro de G de U. Então, todos os V's em G de U. Todos os adjacentes de U. Se V não foi visto ainda, vamos para V. DFS de V. Tá. E daí, quando tu entra num nó, tu tem que dizer que esse nó foi visto. Beleza.
Agora pra parte de recuperar os menores custos possíveis, eu vou fazer cada nó, com o caso base no caso, retornar o seu custo, né? C de U. Retorne R, retornar o seu custo. Ou o mínimo entre o custo dos adjacentes e o meu custo. Menor custo dos adjacentes, né? Então isso aqui eu acredito que seja uma DFS que passa por todos os nós de um componente e retorna o menor custo de um componente lá dentro. Se alguém quiser me corrigir, agora é a hora. Eu acho que tá certo olhando assim. Beleza. E daí eu vou rodar isso para todos os nós, mais ou menos. Eu vou rodar isso para todos os nós, mas perguntando se o nó não foi visto antes de rodar de novo. Então, se um nó ainda não foi visto, se sim de I ainda não aconteceu. Ah, tem uma resposta também, né? E a resposta tem que ser long aqui. Porque pode ter 10 na 9 de componentes. Não, pode ter 10 na 5 componentes e 10 na 9 de custo. Então, ENS mais igual DFS de I. Por que só se ainda não foi visto, né? Porque essa DFS aqui vai marcar vários caras como visto dentro de um componente. E daí eu não quero fazer isso de novo pro mesmo componente de novo, depois. Então é isso, e daí printf lld para long ENS. Acho que é isso. Vou compilar aqui. Deixa eu ver se estou gravando num lugar que dá pra ler. Não faltou ler o NM no início? Fatos. Grandes fatos. Se tivesse noção da quantidade de vezes que eu faço isso, a quantidade de vezes que eu já mandei errado no Code Forces durante o contest isso aqui, você não tinha ideia. Daí deixa eu rodar com esse input aqui. Deu 10 ali, legal. E com esse daqui 55, parece certo. Com esse aqui que é mais complexo 15, parece certo também. Legal, então esse aqui é o código. Só rodar para ter certeza depois eu não ter mandado errado, porque esse aqui eu não preparei antes. Legal, isso aí mesmo. Tá. Qual que é o próximo? Streamer Matheus. Agora sobraram só os 3 últimos, aqueles? Eu acho que sim. Só ficou claro pra todo mundo ali o que o Rob fez? Acho que sim, né? Pro pessoal do YouTube, agora é um momento interessante pra tu ver as aulas de DFS, essas coisas de grafos, tá? Quem quiser acessar o canal aí. Na verdade vai estar no canal já, né? Então, Já tá no se canal. tu tá no YouTube vendo esse canal, vai na aula de DFS, confere lá que tá incrível. Feito pelo meu Perfeito. Pervig. É verdade, é verdade. Perfeito. É verdade, quem tá vendo isso já tá vendo no canal do LPC, né? Então, mano, dá 2 cliques aí e pode ver a aula de DFS se quiser. E tem muito material legal na internet também de DFS, BFS, grafos. Pra quem curte. Legal. Tá. Das 3 que ninguém fez, vocês têm alguma que vocês querem ver antes? Eu, na verdade, acho que eu vou deixar a C do Guide que vai ficar mostrando por último, tá? Mas entre a Moretti o Q e o Tsig números favoritos, vocês têm alguma que vocês querem ver antes? Moretti é interessante. Moretti algumas pessoas né? tentaram, né? Deixa eu ver quem é que tentou Moretti. É a B, né? Vai explanar aí quem tentou. Vou explanar. É o Dican, o Yuri, o Brudazil, o Vitor e o Tomás. Beleza. Dican e Yuri, vocês querem falar um pouquinho sobre o que vocês acharam disso aqui? Eu sabia que era DP, mas eu não lembrava que era o... Bom, agora já sei a resposta porque eu procurei, né? Mas Aham, eu não tinha condições de fazer porque eu não tinha treinado nada. entendo. Então, era DP, né? Mas era um negócio assim... É aquele tipo de coisa que... Só os Clássico. puristas da DP chamariam de DP, assim, né? Tipo...
Deixa eu explicar o problema antes pra quem tá olhando no YouTube, porque eu tenho certeza que muita gente não deu muito pensamento pra esse problema, né? Já que só 7 pessoas tentaram. O problema era o seguinte, e ele tá escrito, e eu compreendo que ele tá escrito um pouco difícil, tá? Infelizmente, a gente pegou vários desses problemas de um contest que a USP faz com os bichos deles todo ano. E... assim, a descrição dos problemas era uma mixed bag, se era bom ou ruim. E a gente mudou a maioria deles. Esse daqui a gente não podia mudar, porque infelizmente o output que ele pedia envolvia a lore do problema ali e ia ficar estranho mudar pra tentar acertar. Então eu vou explicar o problema. Eu aconselho que tu leia o problema pra entender da onde eu tirei que eu vou falar agora, tá? Mas é o seguinte. O Moretti quer ficar foda no Code Forces, tá? Aí ele fez vários contests. E no final de cada contest, ele ganha ou perde rating, tá? E aí ele anotou todos os ganhos e perdas de rating dele pra cada contest, em ordem que eles aconteceram. No final, e ele fez isso, beleza. Então ele tem a anotação lá que ele, sei lá, dia 1, dia 2, dia 3 e dia 4. Que no dia 1 ele fez mais 100 pontos, no dia 2 ele fez menos 50... No dia 3 ele fez mais 200. No dia 3 ele fez mais 300. No dia 4 ele fez mais 300. Beleza. Aí o amiguinho dele é invejoso e o amiguinho dele quer cagar a conta dele aqui do final do mês. E ele botou um número falso no meio desses registros. Então, no final do mês, no final das contas do Moretti, ele não tem 4, ele tem 5 números. Em que 4 são os números verdadeiros deles. Os números verdadeiros dele. Menos 200. E 1 é um número falso. A questão é... O Moretti se lembra que em nenhum momento durante as anotações dele, ele ficou com o rating negativo. Então ele começa com 0 sempre, aí ele ficou com mais 100, 50, 250, 550. Ele lembra que ele nunca ficou negativo. Mas agora, que o amigo dele colocou um número falso, pode ser que ele tenha ficado negativo em algum momento, né? Como, por exemplo, aqui, em que ele começa com 0, então ele fica com 100, daí ele fica com 50, daí ele fica com menos 250, daí ele volta pra... 50, daí com menos 150, daí ele volta pra 50, 250, e daí 550. 350. Tá. Então agora ele pode ficar negativo em algum momento. O teu papel, o problema é tentar descobrir quais números que são suspeitos. Ou seja, quais são os números candidatos a serem um número que o cara colocou falso nessa string final aqui, porque tu recebe isso aqui, né? Tu recebe esses números. Aí tem 3 outcomes possíveis. Ou tu, em todos os momentos, tu nunca ficou negativo. Ele ficou com mais 100, mais 50. Isso aqui pode ser um menos 10, por exemplo. O número falso do cara é menos 10, por exemplo. Aí tu ficou com mais 100, aí tu ficou com 50, daí tu ficou com 40, 240, 540. Tu nunca ficou negativo. Isso é um dos outcomes possíveis. Se tu nunca ficou negativo, tu tem que printar. Ó, se em nenhum momento o Moretti ficou com rate negativo, imprime, Moretti chapou, errou a conta. Eu não sei o que significa chapou, mas, tipo, vocês dão a interpretação que vocês quiserem pra isso. Moretti chapou, errou a conta. Aí o outro outcome possível é que não tem nenhum cartão que seja suspeito. Eu vou elaborar um pouquinho melhor em o que significa um cartão ser suspeito. Deixa eu fazer um caso exemplo aqui. Vou pegar um caso exemplo que eles dão aqui no caso. 500 menos 100 menos 400, 100 menos 500, 200. 500 menos 100 menos 400, 100 menos 500, 200. Tá. O Moretti sabe que ele nunca ficou negativo. Então, a parada é a seguinte.
Se ele ficou negativo em algum momento, como é o caso aqui, eu vou escrever aqui embaixo quanto de rating ele tinha em cada momento. Aqui ele começou com 0, então, daí ele tinha 500. Daí ele tinha 400 aqui. Daí aqui ele tinha 0. Daí aqui ele tinha 100. Daí aqui ele tinha menos 400. E daí aqui ele tinha menos 200. Então, olha só. Ele ficou negativo aqui e aqui. Se ele ficou negativo ali e ali, é porque tem números falsos. Tem um número falso aí no meio. Quais números são candidatos a serem números falsos? Bom, tem que ser um número que, quando removido dessa lista, faz o moret nunca ficar com um número negativo em nenhum momento. Como é o caso, por exemplo, do menos 400. Se eu tirar esse menos 400 daqui da soma, como é que muda a relação? Até aqui é igual, daí ele chegaria aqui com 400, né? Aí ele ficaria com 500 aqui, aí aqui ele ficaria com 0, e aqui ele ficaria com 200. Nunca ficou negativo. E se tu tirasse o 500 dessa conta? Ele chegaria aqui com 100, né? Igual. Daí ele ficaria com... Chegaria com 100 aqui, daí mais 200, chegaria com 300 no final. Nunca teria ficado negativo também. Então, o menos 400 e o menos 500 são números suspeitos. Beleza, então esse é um dos outcomes. Quando tu encontrar esse outcome, tu tem que printar quantos números suspeitos tem e quais são eles, qual o índice deles, começando de 1. Tem também a possibilidade de nenhum único número removido fazer a conta nunca ficar negativa. Esse é o exemplo desse caso aqui, por exemplo. Vocês podem olhar rapidinho aí, fazer pra vocês, eu não vou fazer porque demora tempo, mas a conta vai fechando e ele fica negativo em alguns momentos, mas não tem nenhum único número que se tu tirar, ele nunca fica negativo. Aí a gente tem que printar aqui o moret chapou e, na verdade, ele tinha ficado com saldo negativo sim, só não lembrava, ficou com saldo negativo. Tá. O problema interessante é quando tu tem que realmente descobrir os números suspeitos, né? Porque como que tu faz pra descobrir os números suspeitos? Aqui, como ninguém resolveu esse problema no contest, Aí foi o Yuri que falou que viu a resposta já, né? Na verdade, eu me confundi. Eu vi a resposta do que era o longest common subsequence, não esse. Tá, então beleza. Então melhor ainda. Algum de vocês, agora que eu descrevi o problema, tem alguma... Quer discutir um pouquinho o que tava pensando no contest? Qual que era a ideia que tinha pra resolver no contest? Eu posso dizer o TLE que eu fiz. Por favor. Eu já imagino, mas pode falar. Sim, testar cada número individualmente e calcular tudo de novo. Tá, então a approach que é naive, né? Que a gente fala que é... Isso. Como é que é naive em português? Alguém, por favor? Ingênua. Ingênua, perfeito. Nossa, em português é muito mais pesado. A approach que é ingênua. Eu descrevi o problema, né? O problema é, eu tenho que tirar um número e em nenhum momento a soma pode ficar negativa. Então eu testo para todos os números. E se eu tirar o 500, faço a soma para todos os momentos sem o 500 e vejo se algum momento ficou negativo. Se eu tirar o 100, faço a soma para todos os momentos sem o 100 e vejo se ficou negativo. Faço isso para todos os números. A gente falou de complexidade antes. Isso seria fazer um for loop para cada número, né? Então passar por cada número uma vez, que é 2 na 10 na 5, né? 2 vezes 10 na 5, se não me engano. 10 na 5. Então, são 10 na 5 números no máximo, né? Então é um for loop disso. E dentro desse for loop, passar por todos os números de novo para calcular qual que é o rating naquele momento do número. Então, 10 na 5, um for loop. Dentro desse for loop, outro 10 na 5. Então, 10 na 5 vezes 10 na 5 operações. 10 na 10 não passa por tempo. Beleza. O que tu tem que fazer é ter umas observações sobre esse problema para resolver ele. Alguém quer comentar alguma coisa antes de eu despejar a resposta aqui? Não? Beleza. Tipo, diga. Eu não fiz essa approach porque eu sabia que ia dar TLE, né? Eu me confundi. Sim, Mas sim. essa seria a ingênua mesmo. O que eu fiz foi, tipo, de maneira gulosa, sabe? Ia acumulando tudo e quando chegou no valor negativo, eu incrementava e botava aquele número como resposta, mas subtraía ele, como se ele não fosse considerado e continuava varrendo. Entendi. Mas ainda assim não passou. Tu fazia algo parecido com, tipo, tô no 500, aí 500, aí menos 100, 400, aí menos 400, 0, aí 100. Aí chegou no menos 500 aqui, menos 500, deu um número negativo, né? Então, menos 500 é um problemático, né? É um suspeito.
e continua a partir dele sem... tipo, soma... Esquece ele e continua a partir dele, é isso? Isso. O problema é que era no máximo um número errado, né? No Então, eu máximo um número ignorando errado. todos. Eu sabia que tinha que fazer alguma continha de somar tal coisa, subtrair tal coisa, mas eu não... Na verdade é mais simples que isso, porque é basicamente o que tu fez, só que não tão basicamente, mas tipo... Bom, eu vou explicar então, se alguém quisesse comunicar antes de eu dar a resposta. Beleza. Então a resposta é a seguinte, na verdade. A observação chave aqui é a seguinte. Uma vez que o número ficou negativo, uma vez que tu chegou numa posição que é negativa, tá? Todos os números suspeitos têm que estar pra trás dessa posição. Por quê? Porque se tu chega numa posição negativa aqui e tem um número suspeito, sei lá, aqui pra frente, significa que tirar esse número suspeito, que, detalhe, só muda... Bom, melhor, vou reexplicar essa propriedade melhor. Um número dessa lista aqui só afeta a soma pra frente dele. Concordam? Porque o menos 400, se eu tirar ele da lista, ele não afeta até aqui, né? Tipo, até aqui ainda é 400. Ele só começa a afetar a partir daqui. Então, se eu fiquei negativo aqui, todos os números suspeitos têm que estar pra trás daqui. Isso é uma observação chave. Porque não pode ter um número suspeito pra frente. Encontrável, pelo menos, né? Porque ele só afeta os números pra frente dele. E aí eu teria um número, um momento atrás dele que já é negativo. Então os números suspeitos têm que estar pra trás dele. Beleza. A outra observação importante é para um número ser suspeito, tu tem que tirar ele e nenhum outro lugar da soma pra frente disso pode ficar negativo. Ou seja, deixa eu pegar... Deixa eu pensar se é bom fazer um exemplo agora. Talvez não, tudo bem. Ou seja, se eu continuo... Imaginem que eu continuo essa soma aqui, tá? Continuo essa soma aqui. Cheguei em menos 400 aqui e continuo essa soma aqui com outros números e tal. E em algum momento aqui eu chego em menos 800. Tá? Para um número ser suspeito, significa que em nenhum... Eu tirando ele, em nenhum momento da string pode ficar negativo. Então, qual que é o mínimo que um número suspeito tem que ser pra não deixar nenhum ponto da string negativo se o ponto mais baixo da string que eu encontrei é menos 800? No mínimo 800. Porque eu vou somar ele, e aí esse menos 800, que é o ponto mais baixo da string, vai chegar em zero. E como ele é o ponto mais baixo, eu sei que ninguém mais é negativo se ele chegou em zero. Então a resposta se resume a encontrar aonde a string fica negativa pela primeira vez e encontrar qual que é o ponto mais baixo. Eu tô falando de string, né? Mas vocês espero que entendam que eu tô falando dessa sequência de acumulação aqui, né? O ponto em que essa sequência de acumulação fica negativa pela primeira vez e encontrar o ponto em que ela é menor possível. Que nesse caso aqui é menos 400. E os números suspeitos são todos os números para trás desse ponto que são menores que ou iguais a 400. Porque tirar eles vai trazer o menor ponto da minha sequência para zero. Aí a resposta fica assim. Tem algumas... A gente precisa testar isso só com a primeira ocorrência disso? Sim, por causa da observação de que todos os números suspeitos têm que estar pra trás do primeiro momento que fica negativo, né? Tipo, olha só. Olhem o código comigo aqui. Tá, primeiro eu leio o input aqui, leio todos os números num vector V. Daí eu faço essa sequência de acumulação aqui, que eu vou chamar de soma acumulada aqui. Então, coloco 500, 400, 0, 100, menos 400, menos 200. Daí eu vou passar por ela e vou procurar dois números, que é a posição do primeiro valor negativo e o menor valor alcançado. Beleza? Esse for loop aqui faz isso. Vocês podem confirmar que esse for loop faz isso depois, mas é bem simples, né? Se não tem nenhuma posição em que o número fica negativo, o Moretti chapou e errou a conta.
Não tem primeiro valor negativo. Se tem valor negativo, eu vou passar por todo mundo do primeiro valor até o primeiro valor negativo, até a posição do primeiro valor negativo, e perguntar. E todo mundo que for menor do que o menor valor possível, eu vou botar na resposta. Certo? Porque esse valor... Tá, eu comentei esse código aqui pra ficar mais fácil na explicação. Por quê? Porque esse valor, se ele for somado no resto da string acumulada, ele vai tirar todos os valores negativos. E depois, aí, se no final disso eu tiver encontrado algum desses números, eu printo todos eles e o tamanho dessa string de resposta. E se não, o Moret Chapeau não tem nenhum número que eu possa tirar exclusivamente que vai deixar a string toda positiva. Ficou claro? Pode perguntar. Sim, pra mim ficou claro o algoritmo. Posso fazer um exemplo também. Mas, tá, no caso, digamos que depois daquele primeiro ponto eu encontre um número absurdo lá de menos 1 milhão. Uhum. No caso, aquele cartão não seria considerado falso porque o ponto negativo ocorreu antes dele, né? Se depois daqui... Tá, acho que eu entendi. Eu encontrei um menos 1 milhão, é isso que tu disse? Depois daquele ponto lá de corte. É isso. Se depois daqui eu encontrei um menos 1 milhão, depois daqui no caso, eu encontrei um menos 1 milhão, nenhum desses números pra trás aqui, o menos 500 mil, vão ser considerados, porque somar eles naquele menos 1 milhão lá não vai tornar ele positivo, né? Então não é um número que... É, exatamente o que tu falou. Como só pode ter no máximo um número suspeito, né? Um número que ele colocou errado. Não é um número suspeito, desculpa. Como pode ter no máximo um número colocado errado. É por isso que tem esse terceiro caso aqui, que é quando nenhum único número tira todos os saldos negativos, caso removido, né? Que é isso que tu falou, é esse exemplo que tu deu agora. Tem um menos 1 milhão aqui e nenhum número é menor do que menos 1 milhão. É isso. Perfeito. Entendi agora. Pessoal de boa aí? De boas. Beleza. Tá. Isso aqui tá aqui. Deixa eu botar isso aqui no devido lugar só pra ficar certo. B. Tá. Daí agora tem a... seguir os números favoritos. Essa é engraçada. Porque essa eu achei que um monte de gente ia fazer. E ninguém nem tentou. Eu vou ler ela rapidinho, eu vou explicar ela rapidinho. O Utsig, porra, é um cara que é apaixonado por números inteiros. Ele ama números inteiros. E ele tem uns números inteiros que são favoritos, tá ligado? Aí de Natal ele recebeu um kit que tem umas cartas. E nessas cartas só tem uns dígitos, assim. 3. 2. 1. E os números favoritos deles são, tipo... 212. 10. Esses são os números favoritos dele, por exemplo. Ele pode ter recebido cartas... Mais de uma carta igual, né? Então, mais de uma carta 3 aqui. Umas 5 cartas 2 aqui. E daí ele quer saber, usando essas cartas aqui, qual que é o maior número qual que é o maior set dos números favoritos dele que ele pode formar. Essas cartas aqui, elas não podem ser reutilizadas em números diferentes ou no mesmo número, né? Elas são... Tipo, se eu vou fazer 212, eu vou gastar 2 cartas de 2 e uma carta de 1. Isso se eu tiver uma carta de 2 e uma carta de 1, né? Então o input vai te dar... Então o input vai te dar os números favoritos do Utsig e todas as cartas que ele tem. Ele tem... A primeira carta é 1, a segunda carta é 2, a terceira carta é 3, aí 1, 1, 1. Então aqui nesse caso ele tem 4 cartas de 1, uma carta de 2 e uma carta de 3. Ele quer saber qual set de números ele pode fazer. Deixar super claro aqui, né? Ele tem 1, 2, 3, 4 de 1, uma de 2, uma de 3. E ele quer fazer... Ele pode fazer 23, ele pode fazer 111, ele pode fazer 112. Qualquer um desses números é fazível. Mas, por exemplo, se ele fizer o 111, né? Ele gasta 3 cartas de 1. Ele não pode fazer o 112 também.
Porque aí sobra só uma carta de 1, né? Ele precisa de 2 cartas de 1 pra fazer o 112. Então o maior set que ele pode fazer é escolher fazer o 23 e o 111. Detalhe, se ele fizer o 23, ele não pode fazer mais o 112, né? Porque ele não tem mais aquela carta de 2 que ele gastou no 23. Então, esse problema, ele seria complicado. Ele seria complicado de pensar se esse número aqui, se essa quantidade de números favoritos que ele pode fazer fosse enorme, fosse grande. Mas uma coisa que a gente queria mostrar com esse problema e ensinar pra vocês é que vocês têm que ler os limites do problema, e normalmente eles mudam muito o problema em questão. Porque nesse caso, o Utsig só pode escolher até 7 números favoritos, que é um número muito pequeno. É tão pequeno que se tu escrever uma função que testa se esse número aqui pode ser feito, tu pode testar todos os sets possíveis. Testa fazer só o 23, testa fazer só o 111, testa fazer só o 112, testa fazer o 23 e o 111, o 23 e o 112. O 23, 111, 112. 111, 112. E isso aqui dá 2 na 7 testes. 2 na 7 testes. Por 7, né? Aí esse código é um pouquinho chato. E eu usei umas funções aqui, então eu vou explicar ele. Porque tem essa coisa que surge bastante em programação competitiva, que é essa ideia de testar todos os sets de um problema, de testar todos os conjuntos diferentes que eu posso formar de uma série de coisas, né, de um set de coisas. Nesse caso é isso que eu tô fazendo, né, eu tô do set 23, 111, 112, eu tô tentando todos os conjuntos. Tem o conjunto vazio, tem o conjunto 23, 111, o conjunto 23, 112, o conjunto 23, 111, 112. Quero testar todos eles pra ver se eu consigo fazer eles com a minha quantidade de números. Com a minha quantidade de dígitos, né? E aí, o que tu pode perceber é que tu pode sempre mapear esses conjuntos para um número binário. Como assim? Meu set total é 23, 111 e 112. Aí, o que significa formar um conjunto desses números aqui? Significa colocar ou não colocar algum desses números. Então, esse conjunto aqui esse conjunto aqui 23, 111 pode ser descrito como o número binário 110, que é coloquei o 23, coloquei o 111, não coloquei o 112. O conjunto só 111 pode ser descrito como número binário 0, 1, 0. Não coloquei o 23, coloquei o 111, não coloquei o 112. Por que isso aqui não sai? Sai, pô. Então, o que dá pra fazer é que, como a gente vai querer passar por todos os conjuntos, eu vou pegar um número, uma máscara que a gente chama, uma bit mask, M, que começa em 0 e vai até 1, 1, 1, 1, 1. Esse número binário aqui, e esse número de uns aqui depende de quantos números favoritos o Utsig tem. Que pode ser no máximo 7, né? Então, no máximo 7 uns, ou seja, é um número binário de no máximo 7 casas, ou seja, no máximo 2 na 7. De complexidade 2 na 7, né? Aí, então, deixa eu explicar rapidinho o código aqui. Então, eu leio... Só dizer, de repente, passa um pouco por cima, assim, do como é que funciona a bitmask, só pra gente conseguir fazer o próximo também. O próximo? A próxima questão, no caso. Próxima questão usa bitmask? Pra não ficar muito longo. Não. Tá. O funcionamento, assim, só pra gente não ficar tão longo. Entendi. Tá, perdão, então. Então, só explicar rapidinho. Eu não vou mostrar tanto o código, só vou fazer uns adendos. Então, o que eu vou fazer é, basicamente, eu quero testar todos os conjuntos, e isso seria meio chato de fazer se eu quisesse só codar, assim, codado mesmo, testar todos os conjuntos. Então, eu vou fazer esse negócio da bitmask. Eu vou ter esse número, e esse número vai me dizer quais elementos do array eu vou pegar. O índice de cada elemento no array, então o índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3, o índice 4, é dado pelo...
a presença ou não do índice 0, índice 1, índice 2, índice 3 no meu array na minha tentativa atual é dada por se o bit tal tá setado, se o bit tal tá setado, se o bit tal tá setado. E eu vou passar por todos os números de 0 ao máximo, porque isso passa por todas as possibilidades possíveis de setado e não setado para todos os bits. Tu pode parar um tempo. Se tu não entendeu isso agora, tu que tá olhando agora no YouTube ou vocês, se não entenderam isso agora, podem sentar um pouquinho depois e pensar a respeito disso, tipo, olhem pra esse código aqui, pensem o que ele tá fazendo, tem um M que começa em 1, aí ele faz um mais. Aí ele vai testar todos os bits de M aqui, pra quem não sabe, isso daqui é shift left e isso aqui é shift right em C++, ele pega o número, a representação binária do número e coloca todos pra esquerda e um 0 no final, ou todos pra direita e um 0 no início. E o que tá acontecendo aqui, né? Então, aqui eu tô testando se o bit tal de um número tá setado ou não. Depois vocês podem olhar isso aqui e tentar comprovar pra vocês mesmos que é isso que eu tô fazendo aqui. E aí, se tiver setado, eu vou e adiciono na frequência daquele dígito que eu vi nesse conjunto atual. E aí, depois de tudo isso, se a frequência de algum dígito que eu vi no conjunto atual for maior do que a quantidade de dígitos que eu tenho pra usar, eu não posso colocar esse dígito. E aí, a única coisa que eu vou deixar clara aqui é que tem uma função que eu uso aqui, que é built-in popcount. Essa função aqui, eu vou deixar um comentário aqui, porque depois a gente vai deixar esse código pra vocês. Que built-in popcount retorna o número de bits setados na representação binária de um número. Certo? Então a resposta desse problema aqui é brute force, no caso. É só brutar todos os conjuntos possíveis. Eu acho que... Perguntem aí se vocês ficaram com alguma dúvida latente, pra eu passar pro próximo, eu acho. Não? Beleza, então. E o próximo, que eu já vi que a maioria de vocês já falou sobre, né? Que era o Git quer ficar monstrão. Vai ser o último problema que a gente vai resolver. Opa! O último problema que a gente vai resolver. Eu vi algum pessoal reclamando que não entendeu direito o enunciado, então eu vou só repetir o enunciado rapidinho. O Git quer fazer uns exercícios. Os exercícios são representados por caracteres. Ele quer fazer uma série de exercícios e cada exercício é um caractere. E ele quer fazer essa série de exercícios nessa ordem. Então ele quer fazer esses exercícios. Mas ele não quer que os outros vejam que ele está fazendo esses exercícios. Então ele vai fazer os exercícios recomendados. Tem outros nomes ali no enunciado, mas vocês vão entender o que eu estou falando se vocês lerem junto. Ele vai fazer os exercícios recomendados da CEP. Só que ele quer fazer o treino dele. Então, ele na verdade vai fazer a melhor combinação de exercícios recomendados da CEP, que é igual à combinação de exercícios dele. Então, aqui, por exemplo, que é igual à ordem dos exercícios dele. Então aqui ele quer fazer SOADS, mas a recomendação é isso aqui. Então, ele quer fazer o S, e depois um A, e depois um S, entenderam? Ou ele quer fazer um S, e depois um A, e depois um D. Basicamente o que esse problema está descrevendo é o problema de longest common subsequence. Ou seja, maior subsequência comum. Uma subsequência é... Dado um vetor ou um array, é um novo array que eu crio removendo um ou mais elementos do array inicial. Então, isso daqui, que é igual a rapidinho A, B, S, D, D, F, é uma subsequência desse array aqui. Por quê? Porque ele tem só elementos que estão presentes no outro array na mesma ordem que eles estão presentes, respeitando a ordem que eles estão presentes no outro array. Beleza. Daí, dado isso, dado duas sequências, dois arrays, ele quer qual que é a maior subsequência desses dois arrays que é igual. Isso é um problema famoso em programação dinâmica, que se tu tentar resolver ele de forma ingênua, naive, ele é super complexo. Eu acho que ele fica... Alguém tem ideia de qual que é a complexidade se tentar resolver da forma mais naive possível? Para todo caractere, eu vou tentar
tentar brutar todas as subsequências possíveis, né? Seria fatorial. Então isso. Então é fatorial. Fica com uma complexidade fatorial aí. Horrível. Não é fatorial? Não é fatorial. Fatorial seria todas as permutações. Ele é tu pegar um caractere ou não, né? Então ele 2 na N, né? 2 na algo, assim. Não é na N, né? É 2 na... 2 no menor... 2 no tamanho da menor das strings. Isso. Pra te brutar todas as subsequências de uma string, né? Exatamente, perfeito. 2 no tamanho maior assim possível. Aqui uma string pode ter tamanho 1000, então vamos só confirmar que a gente não pode brutar isso aqui, fazer do jeito naive. Então, 2 na 1000... o 1000 diz 10 na 300, então eu acho que não passa. 10 na 300 operações, acho que não passa. Acho. Tem que testar, mas acho que não passa. Tô brincando. Roda aí. Vou rodar aqui rapidinho. Aviso sim. Mas tem que dar uma pausa no meio pra morte do universo, tá? Depois a gente volta. Beleza. Piada mais cringe nerd que eu fiz no meu dia, obrigado. Tá. Então o algoritmo de longest common subsequence com DP. Eu já aviso que pra quem não tá tão familiarizado assim com o paradigma de programação dinâmica, que pare agora, você que tá olhando no LPC agora no canal, dê 2 cliques e veja o vídeo do nosso querido Matheus sobre programação dinâmica pra entender o que a gente Confere lá, tá falando. família, tá show de bola. Exato. Sobre programação dinâmica pra começar a entender sobre o que a gente tá falando. Mas por cima, super por cima, é um paradigma, programação dinâmica, em que tu vai resolver um problema, reduzindo ele a subproblemas, das quais as respostas importam pra resolver o problema principal. Então, tu vai resolver um problema construindo a resposta dele da resposta de subproblemas. Nesse caso, no caso da longest common subsequence, tem 2 observações que a gente tem que fazer a respeito desse problema. Que é o seguinte. Vamos dizer que a longest common subsequence, o LCS de AB, é igual a longest common subsequence entre A e B. Entre as 2 strings A e B, tá? A primeira observação é a seguinte. O LCS de A mais X, B mais X, é igual... Só descrevendo exatamente o que eu quero dizer aqui. O LCS da string A mais o caractere X no final dela, o LCS entre isso e a string B mais o caractere X, o mesmo caractere X no final dela, é igual a 1 mais o tamanho, né? Esse LCS é o tamanho da common subsequence. É igual a 1 mais o LCS de A e B. Por que isso? Tô explicando meio rápido, tá? Vocês podem procurar na internet depois explicações mais calmas desse algoritmo, mas eu tô tentando ir um pouco rápido porque a gente tem um tempo limitado, tá? Por que isso? Vocês podem se convencer do seguinte. Às vezes, não é vantajoso pra ti pegar um caractere em comum entre as 2 strings. Por exemplo, AA, BB, A, B, C, D e a string J, F, D, A, B, C, D. Eu poderia dizer, o primeiro caractere é igual? Não. O segundo é igual? Não. O terceiro é igual? Não. O quarto existe nessa string? Existe, ele tá aqui. Então eu vou pegar ele. Vou pegar esse caractere aqui e é o quarto. Beleza, vou dizer então que a melhor... Eu vou acabar dizendo que a melhor subsequência entre as suas strings é D. Porque eu peguei um caractere que existe. Eu peguei o primeiro caractere que existe na minha segunda string. Mas eu tô, obviamente, ignorando o resto da string, aonde tá inteira a minha segunda string, né? Onde tem a minha segunda string uma common subsequence bem maior. Mas a questão é, isso não acontece se o último caractere das 2 strings for igual. Se o último caractere das 2 strings for igual, sempre vale a pena colocar esse caractere na menor subsequência, porque não tem como ter uma continuação de alguma dessas strings em que apareça uma subsequência maior. Então o que eu tô dizendo aqui com essa observação a longest common subsequence, o tamanho da longest common subsequence entre uma string A que termina em X e uma string B que termina em X é igual a pelo menos 1 mais a longest common subsequence de A antes de X e de B antes de X. Antes do último caractere, né? Beleza. Isso é uma das observações. A outra observação é que o LCS
entre uma string A que termina em X e uma string B que termina em Y, isso eu quero dizer, entre duas strings que terminam em números diferentes, é igual a o máximo entre o LCS de A mais X e B e A B mais Y. Por quê? Porque se o último caractere delas não é igual, ou não vale a pena pegar o último caractere da B, ou não vale a pena pegar o último caractere da A. Mas pode valer ainda a pena pegar o último caractere da A se eu não pegar o da B, ou da B se eu não pegar o da A. Pode ser que não vale a pena também, mas com certeza é o máximo entre essas duas coisas. Tu pode ver como isso daqui depois abre em LCS de A mais X, B mais Y ou X aqui, né? Agora que a gente foi um pra trás, o B agora pode ser igual a X ou não. O Y, né? Pode ser igual a X ou não. Então eu descrevi meio que a solução recursiva desse problema, que é a que está implementada aqui. Ó, o LCS de uma posição na string A para uma posição na string B é o seguinte. Se a posição que eu estou olhando agora, né, que é a última entre as duas, é igual, é o mesmo caractere, então eu retorno 1 mais LCS das duas strings uma posição para trás. Se não, eu retorno o máximo do LCS da posição atual de A e B uma posição para trás, ou o LCS de A uma posição para trás e a posição atual de B. E no caso, eu estou salvando também, ao longo do processo que eu vou passando por essa recursão, todos os valores que eu encontro nesse array DP para todo par J, que é o principal conceito de DP, que se vocês não entenderam perfeitamente, por favor, olhem o vídeo do Matheus, 2 cliques no canal da LPC que vocês estão olhando aí. Ou os guris que estão aqui, olhem depois. Eu acho que vale a pena só demonstrar isso aqui acontecendo rapidinho, fazer na mão aqui a execução desse código nessas strings aqui para mostrar como isso funciona, pra deixar bem claro. Deixa eu botar isso aqui, isso aqui. Então, a string A é a string SOADS e a string B é a string TSASDAS. Beleza. A gente vai começar essa recursão aqui do último caractere das duas. Então, eu estou olhando pro S e pro S. Eles são iguais? São. Então, a resposta é com certeza 1 mais o que sair. 1 mais o que sair desse check aqui. E 1 para trás nos dois, né? Então, agora eu estou olhando para D e A. Então, agora a resposta é o max. Certo? Eu fiz duas chamadas da função, então eu estou me dividindo em dois caminhos aqui. O max entre a chamada para SOA, TSA, SDA. Então, nesse lado aqui a gente está em... Isso aqui é 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 6, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Eu fiz errado. Fuck. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 4, 3, 2, 1, 0. Tá. Então esse aqui é o resultado de 4 e 6. Esse daqui de baixo é o resultado de 3 e 5, no caso 2 e 5. E esse lado aqui vai ser o resultado de 3 e 4. Esses números aqui se referem a quais índices eu estou olhando para nas minhas duas strings. Então, esse cara aqui vai ser 1 mais o resultado disso aqui. O resultado disso daqui, entre 2 e 5. Eles são iguais. Então, é 1 mais o resultado de
1 e 4. Daí 1 e 4 não são iguais. Então é igual ao resultado do máximo entre 0 e 4 e 1 e 3. Então 0 e 4 não são iguais. Então ele vai ser igual ao máximo entre menos 1 e 4, que vai retornar 0, por causa do caso base aqui, que chegou no final de uma string. Ou 0 e 3. E esse cara aqui vai seguir para sempre aqui. Vai passar por 0 e 3, 0 e 2, 0 e 1, 0 e 0. E nunca vai achar um cara igual, né? Não, no 1 ele vai achar um cara igual. Mas enfim, ele vai fazer vários menos 1, porque ele vai sempre tentar acabar a string e outra ali, até ele chegar no S aqui, onde ele vai retornar 1 mais, aqui a gente vai chegar em 1, 0, a resposta daqui vai ser 1, a resposta daqui vai ser o máximo entre daqui e aqui. Percebi agora que vai ser um caminho longo, eu vou fazer todos os caminhos da árvorezinha da recursão. Mas o que eu vou fazer pra ficar evidente pra vocês é que eu vou printar aqui todos os índices por onde a gente passa, exatamente do jeito que eu printei aqui, na real. Ó, make vou pegar aqui um exemplo. Ó. Então, como eu mostrei aqui, ó. Ele vai testar o 4 e 6. Daí o 4 e 6 vai levar pro teste do 3 e 5. Eu escrevi errado, parabéns pra mim. Ah, desculpa, não, tá certo. Esse aqui é o 3 e 5. O 3 e 5, que vai levar pro teste do 3 e 4, que vai levar pro teste do 2 e 3 também. No caso, esse aqui é toda a árvore do 3 e 4 que eu não desenhei aqui, né? Mas o 2 e 3, 2 e 2, 1 e 1, 1 e 0, 0 e 0, 0 e 1, 1 e 3, 1 e 2, 1 e 1, 0 e 2, 0 e 1, 0 e 3. E aí a gente vem pra essa árvore aqui que eu tava desenhando, que é o 2 e 5, 1 e 4, 1 e 3, a árvore do 1 e 3 daí, que vai pro 0, 4 e pro 0, 3. E essa árvore aqui não printa nada porque todos os casos dela caem no caso base aqui e não entraram nesse áudio. Mas você pode ver a 4, que encontra a resposta certa. Tem uma outra explicação desse algoritmo na internet, que é com a versão iterativa, mas eu acho ela menos intuitiva. Eu sei que essa explicação foi bem não intuitiva, mas eu acho ela ainda menos intuitiva. Eu aconselho que vocês vejam um vídeo do Matheus sobre DP e depois voltem para esse problema e tentem entender como que essa solução aqui se encaixa com os exemplos que ele dá lá no vídeo dele. Porque o que ele vai fazer no vídeo dele vai ser muito parecido com isso, só que para resolver um outro tipo de problema. Não sei se ficou super claro a implementação do LCS aqui e como é que ele funciona, mas o que tem que ficar do Upsolving é que esse problema aqui é para resolver com o LCS, esse aqui é o código de LCS, e é isso. Ficou claro para vocês? Cara, acho que ficou claro, né? Então acho que é isso aí, pessoal. Acho que acabamos aí. Deixa eu parar a gravação aqui.